E estamos de volta com a doutora Daniela Boaventura, falando agora sobre 2 livros que ela publicou. Este, Filosofando na Cozinha, ele é um apanhado de várias tendências, de vários pensamentos, há muita informação sobre características alimentares, proteínas, vitaminas. E este outro aqui, Nutrição e Espiritualidade no Tratamento do Câncer. Esse livro vai falar de uma alimentação dirigida às pessoas que estão adoentadas, uma alimentação que possa significar um alívio naquele momento difícil, atitudes também que possam ajudá-la a conviver com esse momento tão difícil. Bom, vamos falar um pouquinho então, de maneira geral, né? Eu entendi assim, eu li e percebi assim que é um apanhado de muitas coisas. Você é uma médica antroposófica, de linha antroposófica. Será que você podia definir, assim, para a gente o que é antroposofia? Bom, a antroposofia, ela foi desenvolvida por um filósofo austríaco, Rudolf Steiner, em 1900 e pouco. E ele começou os estudos de botânica a partir do Goethe, aquele escritor alemão, e que era um grande botânico, que tinha um livro chamado A Metamorfose das Plantas. E o Steiner, a partir dos estudos deste livro, desenvolveu toda uma linha, não apenas filosófica, mas de tratamento médico, e uma linha também que entra na pedagogia, com a pedagogia Waldorf, entrou na agricultura, a agricultura biodinâmica. Então, é uma linha filosófica que penetrou vários ramos da ciência. Na questão do cuidado com o doente, com a pessoa, quer dizer, eu posso dizer que seria uma coisa mais holística, de pensar o doente de uma forma mais ampla, mais inserida num contexto? Seria Com certeza, isso? Ou eu estou banalizando demais, né? Não, com certeza. Um pouquinho, né? De uma forma mais ampla, assim, essa visão do homem, né? Tendo muito presente o homem como um ser físico, emocional e mental, sem esquecer, né, do lado espiritual. Então, a medicina antroposófica... Porque você tem, de maneira geral, a coisa mais comum é o médico. Você tem um problema de saúde, ele te prescreve um remédio, uma consulta rápida, breve, na saúde pública mais ainda, né, brevíssimo. Interessante, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, o que mais ela se queixava do atendimento, às vezes público, era assim, ele não encosta a mão em mim, mas esse encostar a mão significava ele não me escuta, ele não está interessado em mim. Na verdade, a queixa era mais ampla, não é? Então, nesse tipo de atendimento, não é? Infelizmente, que não está presente na rede pública, seria você se preocupar também um pouco com o lado psicológico, filosófico das pessoas, né? Com o momento de vida, talvez, né, Daniela? Com certeza. E o Rudolf Steiner, ele se ocupava tanto disso que ele tinha cursos especiais para médicos. Existem muitas palestras dele dedicadas especialmente ao caminho espiritual do médico, sabe? Para essa mudança de postura, né? Enxergar o paciente como um todo. E quanto a isso, Miriam, eu posso contar uma vivência muito minha. Tem um médico que ele sempre foi uma referência para mim, como médico. Não esse médico que você está relatando aí com essa correria e que às vezes não escuta, mas ele atendeu minha filha quando pequena, quando ela teve um processo, e ele a acompanhou por muito tempo. E sempre o primeiro item da prescrição era uma oração. Sabe? Então, e ele falava para ela e comigo, olha, quando chegar em casa, isso aqui faz parte do tratamento dela. Aí chegava em casa, eu imprimia, eu colocava assim na parede, de frente da cama dela, aquela oração. Então, várias vezes ao dia, ela desde pequena, ela acordava, já lia, várias vezes ao dia, recebendo aquilo como tratamento médico, sabe? Como remédio. E isso assim fez parte da minha formação médica. Porque eu acho que já há estudos, né, que uma atitude mais positiva, às vezes, da pessoa em relação, eu vou conseguir, não que você... Eu não gosto, para ser franca, de uma linha que atribui a culpa de estar doente ao doente. Eu acho um pouco cruel, não é? Assim, dizer que a pessoa desenvolveu um câncer ou desenvolveu uma doença porque não teve atitudes boas na vida. A gente conhece pessoas boníssimas que desenvolveram doença.
Mas eu acredito muito na atitude positiva, mesmo a reflexão, a meditação, a oração, como uma forma de introspecção, não é assim, que possa ajudar eventualmente na cura ou pelo menos no alívio. Não sei se a sua postura é esta. Sim, a doença, claro, saindo desse processo da culpa, enxergando a doença sempre como uma oportunidade, né, de um novo caminhar, né, seja aqui nos hábitos, nas posturas, mudando emoções, mudando a mente, né, a forma de enxergar as coisas e até o lado espiritual, né? Se a gente não vai para Deus, né, pelo amor, a gente o procura na dor. Isso, e não só na doença, né? Eu acredito em problemas assim. Eu conheço uma pessoa que eu considero maravilhosa, o Paulinho Saturnino Figueiredo, ele desenvolveu poliomielite, né, quando era criança. E um dia desse eu vi um texto dele na internet, ele falando que nem a poliomielite ele renegava, porque tornou o que ele é. Ele viveu uma série de coisas também graças, digamos, às limitações que ele teve que conviver. Isso tornou a pessoa que ele é. Então, nem isso ele renegava. Eu acho isso bonito. Eu acho interessante a pessoa que pega uma dificuldade, seja ela de que ordem, enfrenta, mas sem renegar, né? Enfrentando aquilo, né? Agora, no seu livro, Filosofando na Cozinha, tem muita coisa, não dá. Mas você fala, por exemplo, dos carboidratos. Por que a gente tem que comer moderadamente carboidratos? E também não excluí-los da alimentação? Não, de forma alguma. Existe uma cota adequada para cada constituinte aí da alimentação, né, dos grandes carboidratos, lipídios. E o carboidrato, nessa cota que é tida como a cota de referência, a porcentagem maior é de carboidrato. Então, não há essa exclusão. É de 40% a 50% de carboidrato. Nós temos que comer. De 20% a 30% de gordura e de 12, 15 a 20 de proteína. Né? Então, a cota maior mesmo é de carboidrato. Porque tem gente que resolve fazer um regime à base de proteína. Também não é bom, né? Sobrecarrega o organismo, né? Ai, Mira, eu vou sempre pelo caminho do meio. Eu acho que a gente pega a referência que é tida como, que é aceita como a correta e temos que segui-la, sabe? A minha linha no consultório, eu não sigo nada que... Radical, né? Que foge da referência do que é correto. Eu tenho uma amiga minha que é médica, ela cita sempre isso assim, de tudo um pouco, nada muito. Porque acho que em excesso até água. Com certeza. Faz mal, né? Assim. Agora, e esse livro aqui? Nutrição e Espiritualidade no Tratamento do Câncer, que nós já mostramos. Ele fala de uma alimentação voltada para a pessoa que está doente, mas mais... você cita uma pensadora, que eu esqueci o nome, que ela fala das 5 etapas. É uma médica, Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra e suíça, que depois morou nos Estados Unidos, e ela desenvolveu um trabalho muito bonito e muito profundo, estudando pacientes terminais e pacientes que estavam diante de crises mais sérias, que os colocava diante da possibilidade da morte. E a partir daí ela percebeu que as pessoas caminhavam sempre apresentando assim essas fases e nessa ordem. Então, no início o choque, depois a tentativa, a revolta, depois a barganha, depois caminhando para a depressão e no final a aceitação. E ela pôde perceber que as pessoas que ou pulavam etapas ou que chegavam na aceitação mais rápido, muitas vezes essas pessoas que caminhavam para a cura, né? Então, ou seja, é preciso a aceitação. Você mesmo disse do processo da poliomielite dessa pessoa, né? Uhum. É necessária essa aceitação para o aprendizado, né? Recentemente nós tivemos um caso muito interessante do Oliver Sacks, não sei se você lembra, que ele publicou On My Life, Minha Própria Vida, onde ele, diante do diagnóstico diante do diagnóstico que dava a ele meses de vida, ele faz um balanço da vida dele, fala da gratidão de tudo que ele viveu e aparentemente ele se foi de uma forma serena e tranquila. Eu acho que, lógico, ninguém deseja uma doença, nem para si, nem para ninguém, mas é fundamental, né, a aceitação, né? Miriam, e eu acho que eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um jovem,
eu estava dando uma palestra sobre a doença como caminho, e depois eu havia dito que eu achava muito importante, assim, nesse processo de aceitação, a gente até passar rápido por essas outras fases e caminhar logo para a aceitação, e coloquei que, e nesse caminho com a doença, que era muito importante a gente olhar para a doença e falar, olha, já que nesse momento você veio e eu tenho um aprendizado a fazer aí com você, vou te colocar aqui na minha mochila, porque eu não vou parar, né? Eu sou um peregrino, eu tenho que caminhar, então, isso. Se você tem de vir comigo a partir de hoje, então vamos para a mochila. E esse rapaz, depois da palestra, ele pediu, um jovem, ele pediu para dar o depoimento, e ele falou, olha, Daniela, com todo mundo, havia acho que 400 pessoas na palestra, ele falou, olha, foi o que eu fiz. Eu tenho um tumor no cérebro, já tive que operar 8 vezes e coloquei na mochila esse processo, estou fazendo o aprendizado com ele, não parei, estou caminhando. Isso, quer dizer, estou caminhando para o meu fim, estou lidando com isso, lógico, uma coisa não é fácil, ou para a cura, né? Ou para a cura, quem sabe, mas enfim, né, é lidar, né, com os problemas, com a doença, enfim, com tudo que venha. Outro intervalo e nós voltamos daqui a pouco, daí já conversando com a doutora Daniela Boaventura sobre vegetarianismo. Até daqui a pouco.